E aí, pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês no Escória Podcast. Eu tava aqui pensando, né? Acordei meio reflexivo, né? E aí eu do nada eu vi as notícias sobre a política no Brasil, não é? Política que tá toda hora tem alguma coisa nova. E aí eu pensei, porra, puta que pariu. E pensar que tudo isso aí começou com meia dúzia de nego insatisfeito com passagem de ônibus. E era disso que eu queria falar aqui. Bem, já se fazem 11 anos, né? 11 anos daquele junho de 2013 que meio que foi o pontapé de partida para uma mudança no, no cenário político brasileiro como um todo, né? E como as pessoas passaram a ver política. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Bem lá no tempo mesmo. Já que sabe um pouco de história política no Brasil, sabe muito bem que em 64 teve a instituição do regime militar, através da Revolução barra golpe de 64. Eles se perpetuaram no poder por mais de 20 anos, 21 anos até 1985. E aí nisso assumiu o Tancredo, assumiria, né, porque ele faleceu. Aí o Sarney, que era o vice, assumiu, ficando até 88, até 89, na eleição do Collor. E tá. Aí é feita a Constituição em 88, enfim. E a partir de 1985, onde houve uma demanda muito importante pelas diretas já, onde o brasileiro médio era muito engajado com política, para que ele pudesse voltar à rotina política do seu país. A partir de que essa demanda foi alcançada em 1989 com a eleição que ocorreu naquele ano, meio que o brasileiro médio ele se acalmou, ele deixou de se importar tanto com política, talvez na esperança de que as coisas fossem melhorar aqui no Brasil, fossem ir num caminho normal e tranquilo como a democracia prega. Você sabe que na verdade não é nada disso, né? Mas enfim. Então foi se seguindo, né? O Collor foi empichado. Não, minto. Aí no impeachment do Collor teve uma movimentação, um apelo grande do povo, né? O Collor foi desastroso. E aí caiu o Collor, assumiu o Itamar, aí depois o FHC, Lula, Dilma. 2000 e... Vamos voltar um pouquinho. 2013, 2003. 2003. O Lula assume a presidência, né? Ele fica 8 anos até 2010, quando coloca a mulher que era o seu braço direito, que era a primeira-ministra na época. Seu nome, Dilma Rousseff. Aí ela não tinha nenhuma intimidade com o cargo, não tinha nenhum tipo de... E tipo, ela só foi fazendo cagada e ainda ficou 6 anos. 2010, ela ganha em 2010, assume. Aí em 2014 ela disputa com o Aécio, a disputa vai até o finalzinho, tipo essa de 2022, foi até o último segundo. Aí no finalzinho a Dilma ganhou, por uma margem pequenininha. Essa eleição de 2014 já totalmente influenciada pelo que havia acontecido um ano antes, que é exatamente o famoso junho de 2013. Foi meio que mudou todo, e ela já estava com uma popularidade baixíssima. Meio que eu vou fazer uma revelação aqui. Em 2014, no segundo turno, eu votei na Dilma, mas sem. Não foi por um motivo específico, eu votei porque, enfim. Aí tá. Aí ela continuou por mais 2 anos, até que em dezembro de 2015, 2 de dezembro de 2015, pra quem é palmeirense, essa data também é muito especial. O Eduardo Cunha, quem lembra do Eduardo Cunha, Sauda, ele aceitou, ele era presidente da Câmara dos Deputados na época, ele aceitou o pedido de impeachment da Dilma e aí começou tudo. Aí foi indo, aí teve o processo na Câmara, passou. Aí foi nessa sessão da Câmara que passou para todo o Brasil que o Jair Bolsonaro meio que se colocou. Ele apoiou um ex-homem forte lá do regime militar, o Usta, meio que ele se colocou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o novo bezerro de ouro, o bonobo de ouro, que eu falei no vídeo sobre o Marçal. E depois foi pro Senado e aí a Dilma caiu. Aí, aí nessa época a tensão já estava deflagrada, né? O brasileiro voltou a se importar muito com política. Não que isso tenha sido uma coisa boa, porque não mudou muita coisa, de certa forma. E a menos que
tirando o fato de que o brasileiro agora é mais vigilante com política, mas enfim. Onde estávamos? Tá, a Dilma cai em 2016, assumiu o Temer. Temer é odiado pela direita e pela esquerda, né? E aí nisso chega 2018 e quem chega? Quem chega? Sou eu, Doguei, é o Mito! O Mito chegou. 2018 é. Eu lembro que, cara, caralho, eu era um bolsominion de merda em 2018, cara. Meu Deus. O primeiro candidato que eu votei foi no primeiro turno de 2014, que era o Eduardo Jorge, do PV. Era um cara que era a favor da liberação das drogas. Eu era bem esquerdinho naquela época, em 2014. Aí, 4 anos depois, eu tava na extrema direita, votando no Mito e não aceitava quem falasse mal do Mito, porque era o. Totalmente blue pill, sabe? Totalmente dentro da Matrix. E aí o Bolsonaro assume, né? 2019 vai até bem, só que veio a pandemia e ele, a partir da pandemia, ele só fez merda, né? Só fez merda e o 9 Ds voltou aí. Bem, ele teve todo aquele processo, o Lula tinha sido preso e meio que os bastidores soltaram o cara para que ele pudesse se candidatar e derrotar o Bolsonaro depois. Bem, eu tenho algumas opiniões a respeito disso. Eu participei de uma dessas manifestações aí em 2016. 16. Eu fui lá na Paulista. Só que não foi. Enfim, começou com aquela empolgação, assim, mas terminou com. Tipo, tocando micareta. Começou a tocar. Aí eu fui embora, cara. Tinha uma barraquinha de milho lá, o cara vendendo milho lá, eu comi, depois. Aí eu vi que aquilo lá já tava virando micaretinha de carnaval, entende? Já tinha virado outra coisa totalmente diferente. Tocava hino nacional e tocava funk depois. Nossa, eu não. Tava lá, eu era meio bobão naquela época. Tinha 18 para 19 anos. Aí tinha aquela ideia que todo jovem entende que a política vai mudar o Brasil, essas coisas. Enfim, vai mudar o brasileiro, mas enfim. É o famoso quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. E tipo, eu achava que ia ser uma coisa, mas chegando lá foi outra totalmente diferente. Parecia uma festinha, entende? Parecia um showzinho da Madonna, um Rock in Rio da vida. Nossa, todo mundo um suvacando no outro, um chegando CC do outro, puta que pariu, cara. Aí eu fui embora. Essa foi a minha experiência nas manifestações. E tá, com tudo isso que aconteceu, principalmente de 2016, da queda da Dilma até agora, eu chego à conclusão de que o impeachment foi até melhor pro PT do que outra coisa. Porque, entendo, a Dilma tava fazendo um governo de merda, ela fez um governo de merda, só Deus sabe como ela foi reeleita em 2014. Era porque o Aécio também era muito impopular e também era intancável. Depois apareceu um montão de merda dele também. Meio que ninguém tava mais tancando essa velha, nem o PT, pra dizer a verdade. Você não vê o Lula defendendo com muita ênfase que a Dilma continuasse lá. Só alguns do PT só pra cumprir tabela. Aí golpe, mas também não fizeram muita coisa pra impedir esse, entre aspas, golpe. Nem eles estavam aguentando mais essa toupeira na presidência. E aí, com ela caindo, né, meio que resetou tudo, meio que zerou tudo. Aí colocou o Temer. O Temer tinha mandado um bilhetinho pra Dilma falando que ele tava muito magoado, ele era um objeto decorativo. Aí tá. É meio que com o Temer assumindo em 2016 ainda, meio que é um corte, um reset. O governo é resetado, literalmente. Aí, aliás, ainda. Por favor, só tô contando história, não tô dando opinião, pessoal. Toma sobre mim nessas ocasiões. Aí, o Temer, ele assumiu a presidência em 2016 com o impeachment da Dilma. E tinha um ministro do STF que poderia assumir, porque em 2017 ocorreu infelizmente a tragédia com Teori Zavascki. E olha só! E aparece um cara que o Temer escolhe pra assumir, pra entrar no STF. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Ele substitui o Teori Zavascki no STF, né? E aí meio que começa tudo. E olha só como as coisas se encaixam, principalmente de 2013 pra cá. Bizarro. E o único problema, ou um dos vários problemas, é que se tinha a ideia de que a partir de 2013, depois dessas manifestações, o brasileiro ia ficar mais politizado, digamos assim, mas no sentido de
querer entender mais a respeito de política. E meio que o que se viu foi o contrário. O brasileiro, principalmente o brasileiro médio, ele tratou a política a partir desse momento e trata até hoje como se trata futebol, novela, essas coisas. É o nós contra eles. É a torcidinha organizada. É a paixão pelo candidato. Então, é por isso que eu acho que algumas coisas esse junho de 2013 mudou, mas outras coisas não. Porque o brasileiro médio tem o QI 83, né? Tem o QI de temperatura ambiente, meio que ele leva tudo pro passional, pro emocional. Então, por que política não ia ser assim? Porque o brasileiro ia aceitar o sacrifício de pensar a respeito de política, essas coisas. E vai indo. Aí chegamos a essa situação, né? O Lula volta em 2023, depois das merdas que o Bolsonaro fez, e ainda teve aquele 8 de janeiro de 2023. E todo esse cenário político, criação do MBL também, que foi um. Acho que foi em 2013 ou 2014? É 2014, eu acho. E, e outra coisa com relação a 2013 que eu tinha esquecido, né? Na época da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, as manifestações também foram muito representativas, né? Foram muito fortes. E assim, em 14 minutos de vídeo, eu contei mais ou menos os 11 últimos anos da República. Os 11 anos mais recentes da República, onde de 85, talvez em 92, já com o impeachment do Collor, que o Brasil se interessou, mas a partir de 85, o brasileiro nunca mais tinha se importado tanto com política. Era mais, eu vou lá votar no candidato que eu gostei, eu vou pra casa, vou comer uma macaronada na casa da nona. Aí eu fui indo, o brasileiro meio que reclamava de corrupção, os políticos brasileiros são corruptos, né, que bosta. Aí vai indo até junho de 2013, quando muda tudo. Quando meio que é um ponto de inflexão irreversível, né, de certa forma. E pensar que tudo isso começou com o pessoal reclamando de taxazinha de ônibus. Aí, se tu pega um DeLorean, principalmente que é mais da política tradicional, que não tá gostando desse circo todo aí, morreu. Pega o DeLorean e vai pra junho de 2013 e fala pra Haddad, que era o prefeito de São Paulo na época: por favor, pelo amor de Deus, Fernando Haddad, não aumente a taxa do ônibus, caralho. Não aumente. Mas por que eu não vou aumentar? Tem que arrecadar imposto, minha missão é essa, o meu nome é taxar. Não, 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 você não pode aumentar, vai dar merda. Vai dar merda. E deu. Ah, mais um. Atualmente estamos vivendo um fenômeno nascer de um novo bonobo de ouro chamado Pablo Marçal. Mais um resultado de junho de 2013. Agora, considerações finais. Não vou, eu seria injusto se eu dissesse que as manifestações de junho de 2013 não trouxeram algo positivo. Sim, porque uma das coisas positivas é que meio que o brasileiro passou a se importar um pouco mais com a vida política da nação. E ele agora ele vive muito intensamente a política nacional, né? Principalmente na era aqui da informação, onde a informação chega num estalar de dedos, num piscar de olhos, e meio que ele vê em tempo real tudo que acontece na política do Brasil. Portanto, nada fica em oculto, nada fica escondido. E, e agora, mas o problema é que talvez a política tradicional, depois desse junho de 2013, tenha, talvez, aqui no Brasil, tenha morrido para sempre. Agora na política é só extremo e é só gente doida, só gente maluca. Ou é Bolsonaro, com aquele jeitão de tiozão de boteco, sabe? Ou Lula, aquele velhinho doido, meio caduco. E, enfim. Ou é aquele bosta do Marçal, que é claramente um sociopata. Ou é o da Atena, que é totalmente descontrolado. Aliás, o debate a eleição de São Paulo mostra bem isso. Talvez a única candidata que seja que tenta ser ela mesma, por isso ela não está ganhando, é a Tabata. Discordo dela de uma porrada de coisa, ela é de esquerda, ela é adepta da cultura woke, gosta, é do time lá do Todes, é identitarista pra caralho, enfim. Mas dá pra ver que nesses debates ela tenta ser ela mesma no meio daquelas cobras lá, daqueles malucos. E eles engolem ela muito facilmente porque ela não tem o. Ela tem um defeito muito grave que é ter valores, né? Valores. Para você ser político, você tem que negociar muito bem e negociar inclusive os seus valores. E por mais que eu discorde de algumas coisas,
Eu vejo que ela não negocia esses valores por nada. Por isso ela não tem muita chance. Não sei se vocês estão ouvindo, tá passando carro de político aí. Ai, que saudade de tudo. E era isso que eu tinha pra dizer. Junho de 2013 tem reflexos até hoje. E no mais é isso. Obrigado. Se vocês puderem, curtam aí o vídeo, comentem aí embaixo. E tem uma live aí que eu fiz. Se vocês puderem ver, vejam. Também tem um outro vídeo lá a respeito de como a Matrix lucra com a dor, com o sofrimento do homem. E é isso. Muito obrigado e valeu.